Então vamos dar início ao nosso Evangelho. Vamos nos ligando à luz, ao nosso querido mentor, Senhor da Guarda, ao livro, a mensagem, lição 40 do livro Jesus no Lar, o venenoso antagonista. O venenoso antagonista, lição 40. Diante da noite, refrescada de brisas cariciantes, Filipe, em mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. Interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. O Senhor, nosso Pai, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e absoluta, e para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente, com um donativo núcleo de caridade e fé transformadora que valia para a avançada semente de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade, que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade, que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para o outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíram toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solene: És um homem, não um anjo. Não te vergonhes, pois, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão de suas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno. Clama tuas culpas. Registrando a advertência, o infeliz alarmou-se, esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios, e, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorrido alguns dias, morreu de pesar. Vendo desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhes os passos, oprimida de inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. É assim o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto o homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas, em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Bacana, eu gostei da frase que ele diz assim:
quando dedicado ao Senhor, quando dedicado ao pai da família ali, começa a se entregar à tristeza, começou a se entregar e se mesmar, se indagar se ele era digno mesmo, se realmente ele era fraco, pecador, se ele era imperfeito e não podia tocar para frente uma obra de luz divina, não se sentiu digno disso. Aí veio o mestre e disse: então aquele esqueceu-se que a gente só consegue chegar lá através do trabalho. Não adianta você achar que não pode. Ou seja, muitas vezes a gente claudica, a gente erra, a gente falta, a gente balança e acha que, puxa, acabou, né? Não sirvo, não dou para isso, não tenho condições de seguir esse caminho da luz, e se entrega, esquecendo que é assim mesmo, que as coisas são assim mesmo, não tem como, não tem outro jeito, todos nós somos assim, até chegarmos em algum lugar temos que subir a montanha, não tem atalho para isso. E essas coisas vêm, você vê o gênio da tristeza, o gênio mal da tristeza, né? Aí veio o gênio da riqueza, sabe? Enfim, várias tentações, vamos assim dizer, foram visitar aquela família. É a vida de todos nós, né? E a gente tem que saber lidar com a abundância, com a falta, com a alegria, com a tristeza, com o elogio, com o escárnio, com a crítica, com a amizade, com a desamizade. Temos que lidar com tudo isso. E se a gente está convicto do nosso caminho, o caminho que estamos aprendendo com Jesus, estamos convictos disso, não podemos mais mudar o nosso roteiro. A gente vai tropicar, a gente vai cair, mas a gente volta. Vamos voltar para o Mestre, voltar para as suas ideias, voltar para a sua luz. E humildade de sabermos que temos muito que melhorar, né? Como Chico Xavier mesmo dizia, que o progresso dele se dava em milímetros, que ele se considerava, né, um ser rastejante, um mero instrumento da espiritualidade. É bom que a gente pense assim mesmo, para que não nos achemos, sabe, indignos, pensarmos que, não, a gente não pode fazer isso porque não temos condições. Eu acho que Jesus, Deus, nosso anjo da guarda, tudo que a gente tem tido contato, né, não só nós aqui encarnados, como também no plano espiritual, dos desencarnados, todos eles contam com a gente, do jeito que somos. Eles sabem, Deus sabe, Jesus sabe como as nossas limitações, mas a gente só vai ultrapassar nossas limitações se a gente continuar persistindo, né? Continuar persistindo, não tem outro caminho. Então acho que é essa a lição, né? Bacana, muito bacana. Já lemos outras que tem a ver com essa de hoje, né? Você vê que o mundo daquele tempo, os problemas daquele tempo de Jesus permanecem, né? Permanecem mais ou menos os mesmos, né? Bom, a gente agradece e vamos que vamos, né? Novamente cumprimentando o nosso querido anjo da guarda, as leituras, guias e protetores, Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus. E com a prece nos unimos a Deus, nosso Pai Criador, Espírito Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal. Pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora a leitura do Evangelho. Olha lá, bem-aventurados os aflitos, não é isso?
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes o mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas 6, capítulo 6, versículos 24 e 25. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. A mensagem tem a ver com a outra, né? Bom, nesse finalzinho aí desse comentário de Allan Kardec, a reencarnação explica porque há tanta desigualdade no mundo, né? Muitos padecem e sofrem, né? Sem ter uma justificativa aparente, sem haver algo justo que dê razão àquele acontecimento. Mas aí a gente sabe, a gente tem um passado aí de lutas a expiar, né? Todos nós. Então a explicação pode ser dada pela reencarnação. E quanto ao sofrimento, a gente sabe que Deus nos criou para a felicidade, não é? Deus nos criou não para sofrer, mas para sermos felizes. Só que a felicidade é conquista. É conquista, não é? É fácil pensar. Por quê? Por quê então? Mas por que Deus já não criou um mundo perfeito? Todos nós felizes, não é? Por quê? Porque já não somos um... Deus não nos deu já tanta coisa, por que Ele já não nos deu essa força de pensamento, de raciocínio, de inteligência, de amor, para que a gente não pisasse na bola, não fizesse mais escolhas, né? Por quê? A gente vê, né, na natureza, a pequena sementinha, pura, simples, assim, pequenininha. Dentro dela tem todos os atributos da árvore que um dia, se ela desabrochar, irá atingir, né? Irá se tornar. Então, o processo dessa sementinha se transformar numa árvore é o processo da vida, né? Vai demorar. Os atributos estão dentro dela. Só que por a obra e graça de Deus, há um processo aí de crescimento, de evolução, que torna a vida interessante, né, nesse ponto. A árvore não nasce pronta, ela nasce na semente e vai se desabrochando. Enfim, tudo na natureza é assim. Se a gente for pensar no nosso caso, né, quando fomos criados, nem precisamos pensar na história da mônada, né, que foi evoluindo até chegarmos hoje no que somos, né. Vamos parar, precisamos chegar.
Pensemos em nós, né? Por que Deus não nos deu isso? A perfeição. A gente pode falar, que graça ia ter. Mesmo, né? Então, Deus nos deu, sabe o que? Nos deu inteligência, né? Nos deu inteligência. Nos deu essa individualidade, né? Esse senso que nós temos de sermos individuais. E deu-nos algo, assim, muito precioso, que é o livre-arbítrio. A liberdade de escolha. Então, essas três coisas todos nós carregamos. Mas também ao lado disso nos deu espíritos para nos guiar. Só que essa individualidade nos leva muitas vezes a não observar as coisas direito, né? Nos leva ao egoísmo. E a nossa inteligência, ela não nasce totalmente desenvolvida. Nós vamos desenvolver essa inteligência através da vida, através da dor, muitas vezes, né? Da dor. Porque o livre-arbítrio, já que a gente não sabe usar direito a nossa inteligência, já que muitas vezes somos iludidos por nós mesmos, fazemos escolhas erradas, e essas escolhas erradas vão acarretar consequências, né? Consequências muitas vezes dolorosas. E isso vai burilar a nossa inteligência, porque para sair da dor a gente vai ter que batalhar. Para refazer os erros que nós cometemos, vamos ter que trabalhar e usar a inteligência para tanto. Então esse é o processo, né? Podia ser diferente? Podia, claro que podia, mas não é, né? Mas você veja a graça que tem isso, né? Da gente começar pequenininho e ir crescendo, né, com o tempo. Todos nós nascemos iguais, né? Porque se todos nós nascêssemos perfeitos, aquela igual, né? Todo mundo igualzinho, não ia ser chato, imaginemos, né? Agora não. Todos nós nascemos iguais, só que nem todos nascem no mesmo momento. Todos fazem escolhas diferentes umas das outras, porque nós temos a nossa individualidade. Então, um pode ter um passo maior que o outro, pode acelerar isso, pode ser mais devagar. E aí, com o tempo, vai havendo uma diversidade, né? Uma desigualdade de caracteres, personalidades, comportamentos, que enriquece tremendamente o nosso mundo, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, e essa pessoa para nós é um desafio, é uma fonte de aprendizado, às vezes uma fonte de sofrimento, é algo riquíssimo, né? Enfim, você vê que Deus vai te contar, né? É isso aí. Então esse capítulo tem a ver com essas coisas, né? Com a nossa liberdade de pensamento, de escolha, com a nossa individualidade, também com a nossa inteligência. A gente que sofre, né? Sofre. Ele fala, bem-aventurados. Puxa, mas bem-aventurado quem sofre? Pô, Jesus. Ah, mas calma. Bem-aventurados porque serão consolados. Você será consolado. E depois que você for consolado, depois que você aprender, quero ver você errar de novo, né? Cair nesse mesmo buraco que você caiu aí. Então você superar dessa dor, essa insatisfação, qual é a sensação que nós temos? De vitória, de crescimento, né? De amadurecimento. Então, essas provas da vida, sofrimento, nos fazem mais fortes, né? Nos fazem mais fortes porque a gente tem que respirar fundo e batalhar, nos esforçar. E esse é o esforço que todos nós temos que fazer para chegarmos num lugar melhor, para subir a montanha. Não tem subida sem esforço, né, gente? Então é isso. Fechamos aqui? Vambora. Que está na hora de trabalhar. Então encerramos mais uma vez com essas reflexões bacanas. Vamos levar isso para o nosso dia de hoje, para essa segunda-feira, e atravessarmos aí nosso dia bem, sem sofrimento. Se a gente fizer as suas escolhas direitinhas, a gente não vai sofrer.
Então vamos embora vibrando muito amor, luz e força pelo bem universal, pela paz universal, paz na terra, paz entre todos nós, todos os povos, especialmente aqueles na discórdia, na miséria, na doença, na guerra. Vibremos. Pelos que estão nos hospitais, nas ruas, carcerados, nos asilos, orfanatos, sanatórios, hospitais, né? Vibremos por todos os lares da terra, especialmente aqueles em desarmonia. Vibremos pelo nosso lar, nossos familiares. Vibremos daquelas pessoas mais difíceis. Vibremos pelo nosso trabalho, todos os nossos amigos e amigas, familiares, todos. E deixemos uma grande vibração de amor e luz em aberta para que a espiritualidade possa levá-la onde achar melhor. Que assim seja, graças a Deus.